Olá pessoal, dando início à nossa revisão, vamos trabalhar o material que foi enviado para vocês. Então a primeira questão, ela começa assim: a figura abaixo representa o Sol, três astros celestes e suas respectivas órbitas em torno do Sol, Urano, Netuno e o objeto recentemente descoberto de nome 1996 TL66. Então, no esquema aqui, ele nos dá as órbitas desses astros. A mais interna é Urano, depois vem Netuno, e a mais externa é do objeto citado na questão, 1996 TL66. E aí ele quer que seja analisada as afirmativas a seguir. Então vamos analisar as afirmativas, tá? Bem, a primeira afirmativa, tá? Ela fala assim pra gente: essas órbitas são elípticas, estando o Sol em um dos focos dessa elipse. Então, se nós formos perceber, todas elas são elípticas. Obviamente, o Sol ele vai fazer parte de um dos focos dessa elipse, como coloca aí na figura. Mesmo porque é o que está estabelecido na primeira lei de Kepler, né? Em que os objetos eles descrevem órbitas elípticas em torno do Sol e o Sol ocupa um dos focos da elipse. Se não fosse assim, esses objetos não estariam em órbita em torno do Sol. Então, essa primeira está correta, tá bom? A segunda. Bem, a segunda fala assim: os três astros representados executam movimentos uniformes em torno do Sol, cada um com um valor de velocidade diferente dos outros, tá? Então, é verdade que a velocidade deles são diferentes, tá? Isso é uma grande verdade. Só que quando ele diz que os astros executam movimento uniforme em torno do Sol, aí isso daqui já condenou a questão, tá? Esse movimento ele não é uniforme, esse movimento ele é variado. Lembra que cada órbita dessa daqui, né, você vai ter um ponto mais próximo do Sol para os três, que nesse caso aí é o periélio, tá? E também aqui tem o periélio do objeto 1996 TL66. Bem aqui nós temos o periélio correspondente à órbita de Netuno. E bem aqui vamos ter o periélio correspondente à órbita de Urano. Da mesma forma, nós vamos ter os pontos mais afastados, tá? Que nesse caso aí é o afélio. Então tem o afélio referente à órbita do objeto, citado na questão. Bem aqui vai ter o afélio, que é o ponto mais afastado da órbita de Netuno. E aqui o afélio, que é o ponto mais afastado da órbita de Urano. O que nós temos que lembrar é que a velocidade do planeta no periélio é a máxima velocidade que esse planeta tem, e no afélio é a menor velocidade que o planeta terá. Então, sendo assim, o movimento de um planeta ou de qualquer outro astro orbitando um outro elemento de massa maior, como é o caso desses astros orbitando o Sol, eles vão ter um movimento variado, tá? A velocidade ela vai aumentar e vai diminuir. Por exemplo, do afélio para o periélio, essa velocidade aumenta. Então, esse movimento vai ser acelerado. Agora, do periélio para o afélio, essa velocidade ela vai diminuindo. Então, o movimento vai ser retardado. Portanto, o item 2 está errado. Tá legal? Pois bem, a terceira fala assim: dentre todos os astros representados, quem gasta menor tempo para completar uma volta em torno do Sol é Urano, tá? Então, isso já está diretamente associado com a lei dos períodos, em que nós estabelecemos que o menor tempo para que um planeta complete uma volta em torno do Sol é está relacionado com a distância, é aquele que está mais próximo do Sol, tá? Então, nesse caso aí, dentre os três, quem está mais próximo do Sol é Urano. Portanto, ele vai gastar o menor tempo para completar uma volta em torno do Sol. Sendo assim, ele terá o menor período. É justamente o que ele diz. Dentre todos os astros representados, quem gasta menos tempo para completar uma volta em torno do Sol é aquele que está mais próximo, nesse caso, Urano. Então, a 3 está
correta também, tá? Então, o que nós temos de correto aqui é 1 e 3, tá? Então, a alternativa que fala sobre isso, a alternativa que apenas 1 e 3 está correta, seria a letra E, tá? Então, seria a letra E a ser marcada aqui, tá certo? Então, é isso, gente. Vamos seguir para a segunda questão, tá legal? Bem, a segunda questão, ela coloca assim pra gente. É bem conhecida a lei das áreas de Kepler, segundo a qual o segmento que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Essa lei é obedecida pelos outros corpos que orbitam o Sol, como é o caso do cometa Hale-Bopp, que passou recentemente nas proximidades da Terra. Na figura abaixo estão esquematizados o Sol e a órbita do cometa, tá? Bem, nessas circunstâncias, tá, gente? Ele coloca assim pra gente. O ponto em que o cometa desenvolve maior velocidade, tá? Então ele está se referindo aqui a maior velocidade. A maior velocidade é obviamente ali próximo ao periélio, o ponto mais próximo. E aqui nós percebemos que esse ponto é o D. Então a alternativa que especifica isso é a alternativa D. Tá certo, gente? Então onde ele vai ter maior velocidade é no ponto mais próximo do Sol, tá? E aqui nós temos a questão de número 3, tá? Bem, a questão de número 3 coloca assim pra gente. Ao ser examinado sobre o movimento dos planetas, um aluno escreveu os seguintes enunciados para as leis de Kepler. Lembra que são 3 leis, né? Então, no enunciado 1 ele colocou assim: qualquer planeta gira em torno do Sol, descrevendo uma órbita elíptica, da qual o Sol ocupa um dos focos. Então, isso está perfeitamente de acordo com a primeira lei de Kepler. Então, isso aqui está correto. A segunda fala assim: o segmento de reta que une um planeta ao Sol varre áreas proporcionais aos intervalos de tempo dos percurso. É o que está de acordo com a segunda lei de Kepler. Então, isso aqui está correto, né? Lembra que na segunda lei de Kepler, o segmento de reta que une o centro do planeta ao centro do Sol, vai varrer a área proporcional ao tempo decorrido nessa varredura, tá? O item 3 fala assim: os quadrados, tá, dos períodos de revolução dos planetas são proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas. Aí ele quer dos enunciados acima que está correto. Então essa terceira lei, tá? A terceira lei de Kepler, ele coloca assim pra gente. Ele diz que o quadrado dos períodos, tá? O quadrado dos períodos de revolução dos planetas, ou seja, o tempo que ele vai levar para dar uma volta. Ele quer dizer que é proporcional ao cubo do raio médio, tá? Isso aqui sempre vai ser uma constante. Eu vou chamar isso aqui de K, tá? Então, isso está perfeitamente de acordo com o que prega a terceira lei de Kepler. Então, esse enunciado aqui está correto, tá? Então, ele coloca assim pra gente, tá? Aí depois ele fala, dos enunciados acima estão corretos todos, né? Então, quem diz isso daqui é a letra A, tá legal? Então, todos estão corretos, tá certo? Vamos à questão de número 4. Bem, a questão de número 4, tá, gente? Fala assim: durante o primeiro semestre deste ano, foi possível observar o planeta Vênus bem brilhante ao anoitecer. Sabe-se que Vênus está mais próximo do Sol que a Terra. Comparados com a Terra, o período de revolução de Vênus em torno do Sol é... Gente, se Vênus está mais próximo do Sol do que a Terra, então o período de revolução será menor, tá certo? Também aqui vai ser menor, ok? E sua velocidade orbital, obviamente, se ele está mais próximo do Sol,
e ele vai completar um tempo menor para dar uma volta, então ele está mais veloz, então sua velocidade será maior, ok? Então as lacunas são corretamente preenchidas, respectivamente, por menor e maior. Então menor e maior está aqui no item B, tá certinho? Vamos seguir. Bem, a quinta questão, tá? Essa quinta questão coloca assim pra gente, tá? Dois satélites denominados de SA e SB estão orbitando um planeta. Os dois satélites são esféricos e possuem tamanhos e massas iguais. O satélite SB possui uma órbita perfeitamente circular e o satélite SB uma órbita elíptica, né? Conforme mostra o esquema. Bem, se o satélite B, tá, que ele está chamando de SB, ele possui uma órbita perfeitamente circular, então nós podemos determinar um raio aqui e perceber que ele sempre vai estar à mesma distância do planeta. Em compensação, o satélite SB, ora ele vai estar mais distante do ponto onde ele orbita. Quando ele estiver mais ou menos por aqui, esse satélite, ele vai estar mais próximo. Então a distância que ele vai estar do planeta P, tá? Desse que ele está especificando aí, ela vai ser variável. Em compensação, o satélite B, ele sempre vai estar à mesma distância do planeta B, uma vez que ele está desenvolvendo uma órbita circular, tá? Então vamos ao que ele pede aqui na questão, tá legal? Então ele quer saber algumas afirmativas aqui, tá? Então vamos lá. Então, na primeira afirmativa, primeiro ele fala assim: em relação ao movimento desses dois satélites, ao longo de suas respectivas órbitas, considere as seguintes afirmativas. Ok. A número 1 diz assim mesmo: os módulos das forças gravitacionais entre os satélites SA e o planeta P, e entre o satélite SB e o planeta P são constantes. Então ele quer saber se as forças gravitacionais entre cada um desses satélites e o planeta P, se ela será constante, tá? Então vamos olhar aqui na figura, ok? Tá. Analisa comigo assim, tá? Por exemplo, bora analisar primeiro a equação física que está diretamente relacionada com isso, tá? Então, vamos considerar que esse planeta ele tem uma massa que eu vou chamar de emissão. Esses satélites eles têm massas iguais, é o que o texto diz. Então, me permita chamar isso de mzinho, tá? Então, cada satélite desse tem uma massa mzinho. Então, se nós formos considerar a lei física que está diretamente relacionada com esses dados aí, é a lei da gravitação universal de Isaac Newton. Então, essa lei diz que a força de atração entre um planeta e o corpo que está orbitando, ou entre um planeta e uma estrela, enfim, é dada por uma constante, nós sabemos que é a constante da gravitação universal, o produto da massa dos dois astros e o quadrado da distância que separa o seu centro. Então essa é conhecida como a lei da gravitação universal, desenvolvida por Isaac Newton, tá? Então nós percebemos o seguinte: o que ele diz é que essa força entre o satélite A e o planeta P, e entre o satélite B e o planeta P, ela é constante. Primeiro vamos analisar em relação ao planeta, tá? Em relação ao satélite SA. Então, eu percebo que essa distância, ela vai estar mudando. Então, o que acontece? Ele está nesse ponto aqui. Quando esse satélite SA ele estiver por aqui, por exemplo, essa distância ela já mudou. Então, essa distância vai variar. Então, se a distância variar, eu entendo que a força vai variar. Então, a força que está diretamente relacionada ao satélite A e o planeta, essa força, ela vai ser variável, porque a distância está variando, tá? Ela vai ser variável, tá legal?
Deixa eu colocar aqui variável. Tá certo? Agora, se eu for analisar a força entre o satélite SB e o planeta, eu percebo que qualquer ponto que ele ocupa, ele vai estar sempre à mesma distância. Vamos supor quando ele estiver por aqui, mais ou menos, tá? Então, vamos supor que bem aqui está o satélite SA. Então, a distância que ele vai estar do planeta vai ser a mesma. Então, nesse caso, qualquer ponto que ele tiver da sua órbita, a distância que ele vai estar do planeta é a mesma. Então, essa força entre o satélite B, tá? SB, tá? No caso aqui é SB, tá, gente? SB, vou colocar, ajeitar aqui. Do satélite SB, tá? Essa distância sempre é a mesma. Então, eu posso dizer que essa força, ela vai ser constante. Só que no item 1, tá? No item 1 aqui, ele está dizendo que, ele coloca aqui pra gente, que os módulos das forças gravitacionais entre o satélite SA e o planeta P e entre o satélite SB e o planeta P são constantes? Não. Apenas uma é constante, tá? Do que tem órbita circular. O que tem órbita elíptica, não. Portanto, está errado o que ele coloca aqui na primeira afirmativa. A segunda afirmativa, ele fala a energia potencial gravitacional entre o satélite SA e o satélite SB é variável? Sim, porque a distância, como eu falei, né, essa distância ela vai variar. Por exemplo, o que determina a energia potencial é a distância que ele vai estar do planeta. Então, cada um deles vai ter uma energia em relação ao planeta. A energia do satélite SA, já que ele tem uma órbita circular, essa energia é constante. Só que do satélite SB, não. O satélite SB, essa distância é variável, tá? Como você pode ver aqui, tá? Aliás, do satélite SA, ele tem uma distância variável, tá? Então, daqui para cá, essa distância vai variar porque é elíptica, mas é a distância do SB ao planeta, ela vai ser constante porque a órbita de B é circular. Então, a energia potencial, tá? Do satélite SA vai estar variando porque a distância está variando. Então, a energia entre os dois vai variar continuamente. Então, o que ele fala no 2, de fato, está correto, tá? Então, o que está no item 2 está correto, o que está no item 1 está errado. Pois bem, o 3 fala assim pra gente, a energia cinética e a velocidade angular são constantes para ambos os satélites. Gente, olha, energia cinética, ela é dada por isso daqui, mv² dividido pelo raio, tá? O que nós sabemos é que tanto a velocidade quanto o raio de uma órbita elíptica, ela vai estar variando, tá? Então, quando ele fala que a energia cinética e a velocidade de angular são constantes para ambos não, tá? Porque quem tem a órbita elíptica vai variar tanto o raio quanto a velocidade, tá certo? Então, nesse caso aí, vai ser variável, tá? E aqui ele está dizendo que é constante para ambos. Então, isso é mentira. E aí você deve lembrar, quando nós vimos movimento circular, que a velocidade angular ela é a velocidade linear dividida pelo raio. Então, para quem tem a órbita elíptica, esse raio vai estar variando assim como a velocidade. Logo, a velocidade angular também irá variar. Então, nós entendemos aqui que o item 3 está errado. O que está correto é apenas a afirmativa 2, né? Então, onde fala aí sobre a afirmativa 2, eles aqui assinalem a alternativa correta. A letra A diz que somente a afirmativa 1 é verdadeira, a B diz que somente a afirmativa 2 é verdadeira. Foi o que constatamos aí, tá? Alternativa correta, alternativa B, ok? Pois bem, vamos à questão de número 6, tá? Questão de número 6. Bem, a questão de número 6 coloca assim pra gente. Sobre as leis de Kepler e a lei da gravitação universal, assinale o que for correto, tá? Então, ele quer que seja analisado situações tanto a respeito da lei de Kepler, quanto das leis de Kepler, né? Quanto da gravitação universal,
tá certo? Então vamos analisar aí essas questões, tá? Bem, vamos ajeitar aqui, tá? Olha, a primeira fala assim pra gente, tá? O módulo da força gravitacional entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto das suas massas? Gente, nós vimos, acabamos de ver isso daqui, tá? Então, a força de atração entre dois corpos é dada pela constante da gravitação universal, que multiplica a massa de um vezes a massa do outro, tudo isso dividido pela distância ao quadrado que as separam, tá certo? Então, nesse caso aí, o que nós percebemos? Que M, o produto entre as duas massas, estão na parte de cima da fração, que é atribuído à força. Logo, ela está correta, ela é diretamente proporcional. Quanto maior for essas massas, maior será o valor da força, tá? Então, o 1 está correto. O 2 fala assim pra gente: os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol. Até aqui tudo certo. E esse se localiza no centro da elipse. Gente, no centro não, tá? O que nós sabemos? Que ele vai se localizar onde? Em um dos focos da elipse. Então, esse item 2 está errado. O item 3 coloca assim: um segmento de reta traçada do Sol até um dado planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais, tá? É justamente isso, tá? Que nós colocamos lá. Isso é a segunda lei de Kepler, que coloca pra gente que, por exemplo, a área que é varrida por um planeta é diretamente proporcional ao intervalo de tempo em varrê-la, tá? Então, o segmento de reta que une o centro do planeta ao centro do Sol vai varrer uma área que é proporcional ao tempo decorrido nessa varredura. Isso daqui é uma constante, tá certo? Então, o item 3 está correto. O item 4 fala assim: o módulo da velocidade com que os planetas percorrem suas órbitas em torno do Sol tem sempre o mesmo valor? Gente, o mesmo valor não, tá? Você sabe que quando o planeta está indo do afélio para o periélio, a velocidade aumenta, e quando está indo do periélio para o afélio, essa velocidade diminui. Então, o item 4 está errado. 5. Em decorrência de a massa de Júpiter ser muito maior do que a massa da Terra, o período de translação de Júpiter é maior do que a da Terra? Gente, o período de Júpiter é maior do que a da Terra, não porque a massa dele é maior, e sim porque ele está mais distante do Sol do que a Terra está. Então, esse 5 está errado. Então, o que está certo aqui é somente 1 e 3. Tudo bem? Vamos à questão de número 7, tá? Bem, a questão de número 7, ela fala assim pra gente, tá? Cite 2 exemplos de fonte de luz primária. Bem, gente, existem vários, né? Você deve lembrar que fonte de luz primária é aquela que tem luz própria, que emite luz própria. Então aqui nós podemos colocar vários exemplos. Ele está pedindo 2, eu vou te dar mais de 2. Por exemplo, uma estrela. Uma estrela, ela emite luz por características próprias. Por exemplo, ela queima átomos de hidrogênio em seu interior, tá? Quando eu digo queima, né, na verdade ela está sofrendo um processo de fusão. Esses átomos eles se fundem em átomos mais pesados, como no caso de átomos de hélio, e esses podem se fundir em átomos mais pesados ainda, e nesse processo eles emitem luz e calor. Então uma estrela emite luz própria. Assim como uma lâmpada ao ser acendida, tá? Ao ser acendida. Assim como a chama de uma vela, tá? E por aí vai, tá certo, gente? A oitava, ele diz o seguinte: cite 2 exemplos de fonte de luz secundária. Bem, nesse caso aqui, tá, gente, nós podemos dizer que fonte secundária é todo corpo que não tem luz própria e reflete a luz. Por exemplo, você olha para o seu caderno e você enxerga o seu caderno porque ele recebe luz de uma fonte, de uma outra fonte, e essa luz chega aos seus olhos, então ele reflete a luz. Então, nesse caso, ele é uma fonte secundária de luz, tá? Por exemplo, uma pessoa, qualquer objeto que não emite luz própria e você consegue enxergá-lo, então ele se enquadra
na classificação de fonte de luz secundária, tá? Qualquer coisa, caneta, um móvel qualquer e por aí vai, tá bom? Mas nós vamos aqui à questão de número 9, tá? Bem, a questão de número 9 coloca assim pra gente. Classifique, quanto à passagem da luz, as telas que são dispostas na frente do globo, como mostrado na figura abaixo. Bem, o 1 coloca, você percebe que a tela, você consegue ver com nitidez o que está atrás da tela. No caso, o globo aí, tá? Ele denunciou isso aí na questão. Nem precisaria no caso da questão 1. Então, corpos que se permitem ser atravessados completamente pela luz, eles são classificados como corpos transparentes, tá bom, gente? Então, esse corpo aqui ele é transparente. Ok? É um corpo transparente, tá certo? Bem, então, nesse caso o que acontece? O globo que está atrás da tela está emitindo luz, então para ele ser enxergado por um observador é necessário que essa luz chegue aos olhos do observador. Se chegou, né, ou seja, se o observador está conseguindo defini-lo com nitidez, é porque essa luz certamente atravessou a tela. Então essa tela é classificada como corpo transparente. Por outro lado, 2, você consegue ver o que está atrás, mas você não consegue identificar, significando que a luz que está atravessando esse objeto está sendo comprometida, não está atravessando na sua totalidade. Então, objetos com essas características são classificados como translúcido, tá bom? Translúcido. No objeto 3, o globo ocular está sendo impedido de ser enxergado. Isso significa que a luz que está sendo refletida por esse globo está sendo bloqueada pela tela, impedindo de chegar nos olhos do observador, né? Impedindo de chegar aos olhos do observador. Então, nesse caso aí, nós classificamos esse 3 como sendo um corpo opaco. Tá certo, gente? Aí vamos seguir aqui, tá? Olha, a questão 10, ela coloca assim. Escreva abaixo de cada figura o nome do princípio óptico a qual elas estão relacionadas. Por exemplo, na primeira figura, o que nós percebemos? É a ilustração de um motorista que olha ao retrovisor e enxerga a pessoa que está atrás. Então, o caminho da luz nos indica que é a mesma luz que está seguindo o trajeto do passageiro que está atrás e chega aos olhos do observador, você tem um caminho de volta. A luz que sai do motorista bate no espelho e chega aos olhos do passageiro que está lá atrás, tá? Então, nesse caso, o caminho que a luz percorreu não dependeu da trajetória para que ambos pudessem se ver. Então, o nome desse princípio é o princípio da reversibilidade, tá bom? Ok? Reversibilidade. Já a outra figura coloca para a gente vários raios de luz seguindo a sua trajetória retilínea, tá? E esses raios se cruzam, só que esse cruzamento não interfere em suas trajetórias, tá? Então nós dizemos que isso daí é o princípio da independência dos raios de luz, tá? Independência dos raios de luz, tá? Então isso seria do segundo, tá certo, gente? Vamos para a questão de número 11, ok? Olha, a questão de número 11 coloca assim pra gente, tá? A figura abaixo representa um prédio e uma árvore com suas respectivas sombras projetadas. Considerando a altura da árvore expressa na figura, qual o valor da altura H do prédio? Então, o que ele quer saber na questão é essa altura do prédio, tá? Bem, como que nós podemos desenvolver esse cálculo aqui, tá? Nós sabemos que aqui existe uma proporção, tá?
Bem, esses triângulos, eles são semelhantes. Então, o mesmo ângulo que aparece aqui, vamos supor que seja um ângulo alfa, aparece aqui também. Vamos considerar que aqui é um ângulo reto, aqui também é um ângulo reto. Esses dois ângulos são iguais. Logo, o terceiro, vamos considerar que seja θ, eles serão iguais também. Então, o que nós temos aqui? Nós temos triângulos semelhantes, embora as dimensões sejam diferentes, mas os ângulos são iguais, então são triângulos congruentes. Então, nós podemos estabelecer uma proporção aqui. Vou pegar inicialmente o primeiro triângulo. Eu posso dizer que H está para a sua sombra, que é 72, tá? Então, da mesma forma, eu vou pegar aqui a altura da árvore, tá? Já que eu comecei com a altura do prédio, então, para o outro triângulo, eu vou começar com a altura da árvore. Então, 2,5, tá bom? Está para 3. Pronto. Montei a minha proporção, e nesse caso é só desenvolver, tá legal? Bem, gente, aqui eu posso estabelecer o seguinte, tá? O que eu percebo aqui? Eu posso multiplicar isso aqui cruzado, mas ao invés disso, eu vou passar o 72, que está dividindo o H no primeiro membro, para o segundo membro. Então, ele vai passar multiplicando o 2,5 e vai ser dividido por 3, tá bom? Então, o que nós vamos fazer é pegar esse 72 e vou jogar para lá, e você sabe que ele passa multiplicando, tá certo? Então, feito isso daí, o que nós teremos é que H vai ser igual a 2,5, tá? Vezes 72, tudo isso dividido por 3. Eu percebo que o 72, ele pode ser dividido por 3, tá? E aí nós podemos fazer essa divisão aqui, tá? 72 dividido por 3, tá? Bem, vamos executar esse cálculo aí, tá? Aí vai ficar H, vai ser igual... Aí eu vou preservar o 2,5, tá? Aí eu percebo o seguinte, que 72 dividido para 3, isso vai dar 24, tudo bem? Então, para desenvolver esse cálculo aqui, ter a resposta disso, eu só preciso fazer esse produto, 24 por 25. Depois eu acrescento a casa decimal, tá? Então, vamos desenvolver 24 vezes 25, tá? Então, aqui vai dar 20, vai 2, 10 e 2, 12, aqui dá 8, aqui vai dar 4. Então, fica 0. Aqui vai ficar 10, tá bom? Aí vai 1, 5, 6, tá? Bem, gente, existe uma casa decimal, porque na verdade não é 25, é 2,5. Então, meu resultado tem que ter uma casa decimal e 0 após a vírgula eu posso ignorar. Portanto, essa minha resposta será de 60 metros. Então, esta é a altura do prédio, tá ok? Bom, pessoal, então essa é a revisão essa primeira revisão que nós fizemos, tá? Aproveite, tá? Compreenda essas soluções que certamente você terá bons resultados, ok? Então, um forte abraço a todos, até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.